São 10 horas e 33 minutos dessa segunda-feira quentinha. Ai, gente, que delícia que está hoje, né? E neste momento está conosco aqui o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, que veio falar da sua cidade, que já fez a semana passada aniversário. Quantos anos de Hortolândia? Olha, bom dia a todos. Hortolândia, 31 anos, é uma menina nova, né? 31 anos, novíssima. Graças a Deus. Novíssima. Eu me lembro quando Hortolândia estava brigando pela emancipação. Você lembra, Zezé? Nossa, e aí, da história do Antônio Dias, as histórias de corrupção envolvendo a cidade. Como que está a cidade hoje, prefeito? Qual que é o maior desafio de Hortolândia? E desde que o senhor ocupou o cargo, depois da morte do Ângelo Perugini, como que o senhor está? O que o senhor focou, né, na gestão da cidade? Após a morte do Ângelo Perugini, que eu acabei assumindo, eu já tinha umas ideias que a gente vinha projetando também, até mesmo junto com o Perugini, de uma cidade inteligente, né? E aí o nosso foco voltou a trazer para a Hortolândia, fazer valer o nome da cidade tecnológica, né? E investindo na cidade inteligente e sustentável. E com isso a gente vem trazendo aí para o povo de Hortolândia esse diferencial. Prefeito, a gente tem vivido aqui em Campinas uma situação muito séria, que é quanto aos leitos de UTIs pediátricas de internação. UTIs neonatais, por exemplo, na maternidade, no Celso Perro, na semana passada já tinha se esgotado, estava acima da capacidade. A Unicamp, o CAISM da Unicamp também estava superlotado. E a gente tem enfrentado, porque a gente tem recebido muitas crianças de outras cidades, porque o SUS é porta aberta. E está se pedindo a reabertura de leitos pediátricos em Sumaré. Como que está a situação da questão da saúde pediátrica? Se tem tido muitas crianças com gripe, se vocês também estão sobrecarregados nos hospitais e nas UPAs, lá são UPAs, né? Como que está a situação? Olha, está sob controle, né? Graças a Deus, desde a Covid, a cidade mesmo com os leitos lotados, mas Hortolândia teve um controle da situação. Em nenhum momento nós perdemos o controle. Nós estamos em reforma do nosso hospital, está no término da reforma, nós temos 3 UPAs e o atendimento tem sido bom. Estamos agora com concurso público para contratar mais pediatra, contratar mais médico de especialidade, tá bom. Bom, aqui em Campinas, a prefeitura tem tentado também contratar mais médicos, porque está complicada a vida aqui do campineiro, uma vez que os médicos... É aquela velha história, se faz concurso, aí o médico vem, muitas vezes não chega, eles não conseguem selecionar assim, a quantidade exata, ou conseguem, e aí nem todo mundo se apresenta. O que a Hortolândia está fazendo para garantir que lá na cidade os médicos fiquem? Ou existe esse problema que Campinas vive lá também? Existe esse problema que Campinas vive, não é só dela, né? Infelizmente, nós temos aí em todo o Brasil esse problema de contratação de médico. A gente sofre com isso. Estamos abrindo agora um concurso e tentando agora contratar, porque nós precisamos ampliar o nosso quadro, né? Haja visto que nós temos uma OS no hospital e nós também estamos ampliando até para ter mais médico no hospital também e com isso ter um poder de contratação ainda melhor. Assim, geralmente, quando as cidades perdem médicos, perdem para quais outros municípios? Vocês já fizeram essa pesquisa? Às vezes eu fico tentando ver assim, onde será que é melhor do que as nossas cidades da região metropolitana de Campinas para trabalhar? Os médicos normalmente desmontam os consultórios, né? E eles migram para a cidade de maior poder aquisitivo, né? Então, no momento, nós podemos dizer o seguinte, que Hortolândia não tem gravidade muito alta nisso, né? Nós estamos tentando repor, porque o quadro também não é tão favorável, mas agora eu acredito e estou confiante que nesse concurso agora a gente vai conseguir trazer bons médicos e a gente vai conseguir pelo menos repor
os médicos que nós perdemos durante esse período. A pandemia foi um quadro que deixou também a gente numa situação muito delicada, mas também do lado dos médicos, que muitos fecharam o consultório, teve que migrar para os hospitais também, e com isso acho que hoje eles querem mais o concurso do que montar um consultório médico. Agora, prefeito, quais são as especialidades que ficaram represadas por conta do atendimento da Covid? Porque quando nós estávamos na época da pandemia, todas as gestões acabaram priorizando o atendimento à Covid, né? Hoje, onde que tem fila? Aqui em Campinas, por exemplo, oftalmologia. Lá em Hortolândia, qual é a especialidade? Temos também o oftalmo, que nós estamos, inclusive, contratando o serviço, urologista, nós temos também uma carência muito grande, né? E eu acho que é toda a região, o neuro. Então, a gente vamos contratar, e pediatra também, que é muito importante. Mas eu vejo que, no momento, o cardiologista, nós já estamos melhorando para ter mais cardiologista também, e eu acredito que 4 especialidades que nós vamos focar agora para repor. Na educação infantil, a gente tinha em Hortolândia uma fila de espera por crianças precisando ali de uma vaga nas creches, né? E o senhor conseguiu resolver ou ainda temos crianças na fila de espera? No segundo semestre eu vou zerar a fila. Eu já fiz uma programação que no segundo semestre eu devo estar zerando a fila em Hortolândia. Mas o senhor está construindo creche? O que o senhor está fazendo? Não, eu vou contratar vagas e no segundo semestre eu resolvo. O senhor vai fazer parceria com a iniciativa privada? Vou fazer parceria. Nós já temos o Bolsa Creche, e fora o Bolsa Creche eu vou contratar uma OS também que vai zerar também, que já tem em outros municípios, a gente pegou a experiência de outros municípios para zerar o número. O senhor vai contratar uma OS? Eu não entendi, me explica o que é, porque eu sei que é uma organização social, mas o que ela vai fazer especificamente? Ela vai fazer a gestão das vagas, é isso? Ela contrata, ela aluga o prédio, né? A gente passa as diretrizes todas para ela, do que nós queremos, do que temos no serviço público, e ela contrata, né, aluga, e aí a gente faz a contratação dela com o número de vagas que nós temos. Hoje nós temos cerca de 1.000 crianças fora. Então, deixa eu ver. Então, a OS vem, pacote fechado, ela vai ter que atender 1.000 crianças, por exemplo, em Hortolândia. Aí você vai pagar quanto por criança? Isso vai ficar mais barato, vai ficar mais caro se fosse a prefeitura contratando ou não? Não tem o número agora aqui, mas ele se baseia no que nós temos de gasto no município. Vai ficar o mesmo custo? Eu pedi que não seja mais do que a gente gasta no município com a rede, né? Então, já está levantando. Prefeito, aqui em Campinas, a gente tem o seguinte problema, a gente fica comparando com Campinas para ver se é aqui só ou se isso a região nossa toda vive. Existe uma lei já aprovada, né, autorizando a prefeitura a fazer essa contratação de vagas em escolas particulares, creches particulares, mas essa lei esbarra no fato de que a maior parte dessas creches e escolinhas aqui de Campinas é clandestina. A maior parte não foi regularizada junto à Prefeitura de Campinas. Então não tem como contratar, porque não dá para contratar nada clandestino. Tem essa dificuldade em Hortolândia ou não? Não, Hortolândia, os Bolsa Creche que nós temos lá são todos organizados, são todos dentro da legalidade, do que a lei prescreve, tudo certinho. Quer dizer, as creches, é tudo legalizado. O que é o Bolsa Creche? O Bolsa Creche, nós contratamos vaga dentro das creches, né? Aí nós pagamos por aquela vaga nas creches, né? Então, agora nós vamos contratar a OS e aí vai ampliar também o número de vaga, né? O Bolsa Creche que não dá conta. Tá certo. Agora, prefeito, uma das questões em contratação de OS é a questão da terceirização. O servidor público, eles reclamam dizendo que acaba sucateando o serviço público. Mas eu até não vejo tanto problema em você terceirizar. O que eu mais vejo perigoso é a questão da fiscalização.
Onde entra o OS, a gente tem risco de ter corrupção e de ter contratos superfaturados ou serviços não prestados. Como que vai ser essa fiscalização em relação ao OS? Vamos ter o controle da gestão. Nós vamos ter também o controle da gestão. O controle vai ficar com a Secretaria de Educação? Fica com a Secretaria de Educação. Então, quer dizer, o plano pedagógico, o controle de gestão, eu imagino o pedagógico também. Exato. Tá. Então, a UES ela vai fornecer apenas o prédio, os funcionários de cozinha, professores, você vai terceirizar a mão de obra. Exato, e aí eu tenho toda a parte de gestão que eu entro com o pessoal da prefeitura. Ok, tá certo. Agora, prefeito, além disso, nós temos uma outra questão que não tem a ver muito com o senhor, mas que eu recebi aqui, que é a história de que em Hortolândia tem muita queda de energia elétrica. É isso mesmo? Eu sei que é com a CPFL, né? CPFL. Mas o que a prefeitura tem feito para poder ajudar esses moradores? Cobrado a CPFL. Eles têm aqui reclamado. São muitos bairros. Tem sim. Tem alguns bairros, tem vários bairros que tem queda. Inclusive um dos bairros que eu morava aqui é o Chácara Zacaraí. Só começou a ventar, ou começou o tempo mudar, ele sofre com a queda de energia. Eu tenho cobrado muito, né? E o que eles alegam, a empresa CPFL alega? Anteriormente, eles fizeram até um projeto lá para retirar as árvores da rede. Aí, o que ocorreram? Tiraram, acho que umas 1.000 árvores da rede, e aí eles replantam, não é? De acordo com a lei ambiental. Faz o replantio. O que acontece? Essa compensação é feita dentro da cidade, né? E legal, que daí eles tiram as árvores da rede. Parte disso resolveu. Agora, parte mesmo é a rede deles, né? Que está ultrapassada. Eles têm que fazer manutenção na rede. São transformadores e tudo mais. Às vezes a rede não tem a capacidade para receber tanta carga e está recebendo. Isso aí eles têm que fazer e nós estamos cobrando. Agora, essa queda de energia, ela prejudica só as residências, mas eu imagino que você tem um campo industrial lá, um distrito industrial, né? Tem. Bem forte. E muito forte, sim, é muito forte. E aí, como que faz se você tem problemas com queda de energia? Eu vejo assim, não só no campo industrial, que o mais pesado, que normalmente eles têm o gerador próprio e tudo. Mas os pequenos comerciantes sofrem, os que sofrem mais, não é? Aquelas pessoas que trabalham de casa sofrem muito, não é? Porque hoje nós temos um número de pessoas muito grande que trabalham de casa, e isso atrapalha. Então, nós temos cobrado muito deles isso aí. Inclusive, estou cobrando até a questão do hospital, que nós estamos aguardando também a ligação de troca de transformador e tudo, para me ligar o tomógrafo do hospital, né? Que é uma das coisas também, uma das exigências nossa para ligar logo. Eu já estou com o tomógrafo já faz mais de 2 meses. Parado. Porque não tem condições. Estou aguardando isso aí. Puxa vida, né? Olha, eu não sei lá em relação a fio caindo, pendurado. Aqui em Campinas é o caos. Olha, e a gente... Agora eu estou vendo em alguns lugares, assim, eles mexendo, eu até te falei. Mas eu não sei quando eles vão dar conta da cidade toda, porque é uma vergonha, prefeito. Prefeito, só uma informação aqui, que um condomínio lá no Parque Industrial, chamado Ilhabela Garden, na rua Manuel Francisco Monteiro, vai ser esvaziado agora em função de que foi encontrado. Foram encontradas 7 dinamites na lixeira. Acha? Com relógio e tudo. E estão esperando o GAT, então, para desarmar. E aí todo mundo vai ter que sair do condomínio. Na Parque Industrial. Perto da minha casa. Minha filha. Não é que não é o meu lá, né? Não, é a Bela Garden que chama. Olha que horror. Minha filha deve estar dormindo nesse momento. Tocante. O prefeito, a gente está falando essa questão da energia elétrica, né? O senhor perdeu muito com a Covid
em relação a fechamento de comércio? Como que foi essa história? O que o senhor está fazendo para atrair indústria, para gerar emprego lá na região em Hortolândia, não na região, em Hortolândia? Olha, na verdade, acho que todas as cidades teve um prejuízo muito grande, o comércio sofreu muito, né? Na questão de Hortolândia, o que nós estamos fazendo? Facilitando, trazendo o comerciante. Toda semana eu recebo uma média de 30 comerciantes, 40. Estou fazendo reunião, falando com eles desde o ano passado, e a gente está facilitando eles para abrir a firma certinho. Tem uma equipe que cuida das empresas, né? E eu estou também abrindo espaço também nas áreas públicas, dando concessão também para que eles possam instalar seu comércio, né? Os pequenos comércios, né? E aqueles que já sofreram tanto, né? Hoje o Banco do Povo também, só esse ano já passou de 2 milhões que nós já fizemos de empréstimo para eles. E eu me lembro que na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou muito em capacitar o pessoal para comércio online, que o senhor vinha trabalhando nisso, não foi? Está capacitando. Como é que impactou isso daí? Está impactando muito, porque nós estamos capacitando. O Sebrae também tem sido um braço muito grande nosso em Hortolândia. O Sebrae tem nos ajudado muito. Nós estamos fazendo curso de capacitação para as pessoas também, na inclusão social. Nós estamos fazendo via também Fundo Social, contratando muitos cursos. Nós temos uma grade de curso muito grande. E com certeza, hoje o comércio de Hortolândia já está bem melhor e eu acredito que esse ano é o ano da vitória deles e eles vão se recuperar sim. Só agora, nesse primeiro semestre agora, nós já temos mais de 500 comerciantes que nós já cadastramos, são novos comerciantes. Então, o prefeito, uma coisa que chama atenção sempre é a questão do transporte metropolitano. As pessoas, aqui é uma coisa só, né? Praticamente não tem mais fronteira e todo mundo trabalha em todos os lugares. E havia aí todo um projeto, não sei se chegou a virar um projeto, mas de realmente integrar esse transporte metropolitano com bilhete único, né? Para dar um respiro, porque as pessoas pagam muito em transporte. Eu nunca mais ouvi falar disso. Esse transporte, olha, é a coisa que mata muito o trabalhador. Eu fico preocupado, porque eu usei muito transporte público. E não vou dizer para vocês, não mudou quase nada. Não mudou quase nada. Hoje a gente vê o tanto que o trabalhador sofre nesses horários de pico, ônibus cheio. E não respeitaram nem o período da pandemia, que era para ter mais ônibus e ter mais qualidade, não foi respeitado. Na verdade, tiraram, né? Tiraram. O coitado dos trabalhadores pendurado naqueles ônibus. Foi um sofrimento e continua. A gente tem cobrado para que melhore, que a gente consiga também fazer sob trilho, não é? Então, olha, é uma luta. E esse bilhete único não se toca mais no assunto. Não se toca mais no assunto e, mais uma vez, a conta fica para o trabalhador que sofre. Olha, nós temos aqui um ouvinte de Hortolândia, o nome dele é Mário. Ele diz que ele conhece o senhor e já fez, inclusive, uma queixa pessoalmente, mas nada foi resolvido. Segundo ele, as escolas da cidade caíram muito de qualidade no último ano, pelo menos. Onde a filha dele estuda, por exemplo, no Colégio Armelinda. Essa escola era exemplo quando havia outras pessoas na diretoria e fizeram a substituição dessas pessoas e hoje essa escola está uma calamidade. E outra reclamação em relação às ruas, pelo menos na região do Fátima. Segundo ele, tem mais buraco do que rua e ninguém toma providência. Olha, vou responder para o Mário aqui, que acho que, pelo que ele fala que teve troca da diretoria, como todos sabem, a diretoria, a escola tem, assim, cada período ela troca os diretores, mas a escola do Fátima, por exemplo, e várias escolas, são os bons, a direção é muito boa, a escola Armelinda é uma direção muito boa.
né? E continua. Hortolândia é uma das escolas que mais eu vejo a nota melhor para os alunos, sim. Acredito que ele não pode se basear no ano anterior. Ó, eu estou com a Vilma aqui, que é outra ouvinte também, dizendo que as escolas estão abandonadas, sem pinturas, e estão assim, com aspecto bem ruim na questão predial. Legal que a Vilma coloca, até eu tenho a oportunidade de falar para a Vilma e o Mário está me ouvindo aí. O ano passado, ela não pode tirar como parâmetro que foi o ano os 2 anos de pandemia. E mesmo assim, Hortolândia foi referência, porque nós levamos kit alimentação na casa dos alunos. Nós, além disso, nós tivemos uma plataforma digital que atendeu muito bem os alunos. E, além de tudo, nós fizemos a questão de levar material até na casa dos alunos, aqueles que não tinham internet. Agora, quanto à reforma das escolas, pela primeira vez em Hortolândia, eu contratei uma empresa somente para a roçagem das escolas. E contratei uma empresa também, que assumiu agora, somente para a reforma predial. Essa escola mesmo, ela pode estar até com os muros do lado de fora, no aspecto ruim, mas se você entrar dentro da escola Ermelinda, as paredes tudo boa, não é pintura velha. Agora, nós contratamos uma empresa para fazer toda a parte de telhado, reforma predial, roçagem, a empresa iniciou agora e já estamos com algumas escolas já em reforma. Então vai chegar até lá, vai ter pintura, vai ter tudo. Os buracos na rua, nós ficamos mais de 1 mês sem massa asfáltica, não foi só Hortolândia, foi várias cidades. Agora nós já licitamos, temos 5 milhões para tapa-buraco e já está fazendo os tapa-buraco. E em breve também vai ter recap, que eu tenho 45 milhões para fazer recap na cidade. Ô, prefeito, tem outro ouvinte aqui dizendo que também o material escolar dos alunos não chegou. Nós tivemos um probleminha com a licitação e nós distribuímos o que nós tínhamos em estoque e agora já está para chegar o material escolar também. Tem prazo? O senhor tem ideia de quando? Porque o senhor licitou, demora a licitação normalmente, né? Deu um probleminha na licitação, nós estamos no mês de maio e eu acredito que agora, começo de junho agora, até no meado de junho a gente já vai ter. E o problema foi o quê, prefeito? Uma empresa entra com recurso na licitação tal, e acabou... de sempre, né? O de sempre. E atrasou um pouquinho a licitação. Mas assim como o uniforme que nós fizemos novos, uniforme muito bom, de qualidade, que Hortolândia sempre fabrica, nós temos a fabricação própria. Bom, nós estamos entrevistando o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, que veio aqui no programa porque a cidade completou 31 anos, novinha de tudo, mocinha, né? Bom, enfim, os que os ouvintes estão reclamando aqui, realmente, em relação à educação, buracos de rua, que a cidade, segundo eles, está abandonada, segundo os ouvintes. E como o senhor explicou, o senhor está enfrentando problemas na licitação, é isso, e deve resolver nos próximos meses. De tapa-buraco não, de tapa-buraco agora eu listei, eu tenho 5 milhões para tapa-buraco e já está fazendo. Os tapa-buraco já está fazendo, depois eu vou entrar com recap também nas ruas que for necessária, que eu consegui 45 milhões para fazer recap na cidade, e várias ruas da cidade vai ter recapeamento e o tapa-buraco já está fazendo. Toda a cidade ficou, devido à alta do combustível, ficou sem massa asfáltica por mais de 30 dias, agora é que voltou. Olha, tem uma mãe aqui dizendo que na escola Ermelinda a tinta foi comprada desde outubro e a prefeitura ficou de enviar trabalhadores para fazer a pintura e não apareceu até hoje, eles estão com medo que a tinta estrague. Fala para ela que fica tranquila, que nós contratamos uma empresa, igual eu disse. Agora nós vamos ter a empresa para fazer a reforma predial. A demora foi a contratação da empresa, porque antes nós precisávamos ter uma empresa, o serviço urbano que ia fazer. Agora não, eu tenho empresa exclusiva para fazer somente as escolas. Tá certo. Okay. Eu quero agradecer a presença do prefeito... Zezé de Lima, Zezé Gomes, Zezé de Lima é minha colega, Zezé Gomes de Hortolândia, que hoje nós temos dois Zezés, um homem, uma mulher, né? Tá vendo isso, né? Como é um nome bem
versátil. Democrático, né? Não tem Exatamente, problema, né? bacana, né? Perfeito, muito obrigada, viu? Eu é que agradeço, né, todos vocês aí por nos ouvir, o povo de Hortolândia, um parabéns à nossa querida Hortolândia, aniversariante. Pode esperar, nós inauguramos um grande parque linear que foi agora no aniversário da cidade e vai ter muitas coisas novas na cidade, muitas coisas boas acontecendo. Nós temos obras planejadas até 2025 e essa melhoria na saúde, na educação é prioridade no meu governo. Tá certo. E eu quero só corrigir que o nome da ouvinte não é Vilma, é Vilce. A Vilze. Tá. Ah, é Vilze? Vilze. Vilze. Tá Vilze, bom? muito obrigado ao Mário também, que fez o seu questionamento. Tá correto, você morador tem que cobrar. Então é bom que a gente conseguiu esclarecer para vocês que as melhorias vão chegar aí na escola de vocês e faz parte de tudo isso que vocês pagam os seus impostos, vocês têm que cobrar do poder público, sim. Bom, gente, com isso nós vamos para o intervalo e você não saia daí. A gente volta já já. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! É resenha garantida com as cacetadas do Faustão. No palco, os melhores artistas do Brasil.